Então, vamos lá. Para você ter essa maturidade, você tem que enxergar um espírito como um ser humano, não como um santo, um ser perfeito. Por que as pessoas seguem tudo que o espírito manda? Porque o espírito mandou, tá mandado, eu vou fazer. Isso não existe. É um ser humano que tá ali, cheio de defeito, cheio de erro. Aqui na Terra não tem anjos. Tá? Os anjos descem, mas são poucos. Agora que tá vindo mais para a transição. Tá? Agora tá entupido de anjo aqui, vamos dizer assim, entre aspas. Anjo que eu tô querendo dizer é espírito evoluído. Agora. Tá? Um tempo atrás, não. Eram poucos, vieram pouquíssimos, dava para contar no dedo. Então, você tem que ter essa personalidade para não sair fazendo tudo. Tem que ter essa maturidade de você dialogar com o espírito e você questioná-lo. E não fazer tudo o que ele manda. Tá? Ficar parando de achar que espírito é Deus. Não é. É um ser humano. Pode ser de outro planeta ou desse planeta. É um ser humano. Acoplamento áurico. O espírito se aproxima de você, acopla a aura dele na tua aura. Tô falando de uma forma mais fácil, tá? Claro, não vou ficar entrando em detalhe técnico, não. Não, tá ótimo. Você pode perder a consciência ou tá consciente. Consciente. Às vezes o espírito só se liga no seu chakra laríngeo. Ele nem tá incorporado. Ele só se liga no seu chakra laríngeo. Na incorporação totalmente inconsciente, seu espírito é desdobrado do corpo e o espírito pode se ligar no seu cordão de prata. Você está desdobrado em outro lugar, numa colônia ou ali mesmo naquele local, e ele está usando quase que o teu corpo inteiro. Como se fosse uma super incorporação. Aí ele te toma por completo, ele vai falar com os trejeitos dele. Mas mesmo você desdobrado e inconsciente, sempre tem um pouquinho seu, mesmo que seja mínimo, porque você não foi cortado o cordão de prata. Sempre vai ter uma influência tua, mesmo que seja mínima, tá? Eu tô falando de uma forma bem rápida, tá? Não, tá ótimo. Tem espírito que se liga a chakras e tal, tô resumindo. Canalização. Não é mais nada menos como se fosse muito uma irradiação intuitiva. O espírito, às vezes, nem tá aqui, ele tá lá no universo, tá lá numa colônia, tá numa nave, tá do outro lado da galáxia, e ele irradia de lá onde ele está os pensamentos dele nos seus pensamentos. E você canaliza e não perde a consciência. Só que o espírito que está canalizado, ele está sujeito ao seu perfil psicológico, às suas convicções, ele está sujeito às suas crenças, ele está sujeito ao seu jeito de ser, ele está sujeito às suas emoções, aos seus conhecimentos, à sua expansão de consciência e à sua evolução espiritual. Então tudo isso vai influenciar. Porque não só a canalização, como a incorporação consciente, ela é anímico-mediúnica. Sempre o animismo do médium estará presente. Sempre. Porque o trabalho é em conjunto, por isso é consciente. E para você incorporar consciente ou canalizar consciente para trazer uma mensagem, você tem que ter uma certa riqueza de vocabulário e conhecimentos. Você tem que ter estudo. Porque você está consciente. Como que o espírito vai acessar o seu arcabouço mental? Ele não vai encontrar nada se você não tiver conhecimento. Ele vai encontrar qual o conteúdo que ele vai achar ali dentro. Sim. Então você tem que ter estudo. Você tem que estar recheado de conteúdo. Tem que estar recheado. Tem que ter conteúdo. Ele pode trazer coisas novas através de você? Pode, mas o conhecimento é necessário porque o conhecimento que você tem será o gatilho para ele trazer aquele conhecimento que você não estudou, mas o que você estudou foi primordial para que ele trouxesse um conhecimento novo. Que se você não tivesse conhecimento nenhum, seria muito mais difícil para ele trazer esse conhecimento através de você. Se você for analfabeto e o espírito é extremamente culto e letrado, quando ele canalizar ou incorporar em você consciente, ele vai falar como um analfabeto, porque o médium é analfabeto. O médium fala errado, não é o espírito. Muita gente vai dizer assim, o espírito está incorporado no médium, mas esse espírito é muito culto, ele não fala com esses erros de português todo. Os erros de português são do médium, ele está consciente. Ele está consciente. E outra, sempre tem interferência do médium. Então é melhor suspender as incorporações e as canalizações. Não, o médium está em aprendizado. Ele tem que errar. Não podemos condená-lo. Ele tem que errar. Ele tem que errar para evoluir, para aprender. A gente só aprende a andar de bicicleta e andar de skate caindo. Tem que cair. Ninguém vai ficar pronto. Para ficar pronto tem que errar. Entendeu? Então, como é que vai ser uma canalização, uma incorporação eficiente?
vamos supor que o médium tem uma evolução, vou dar uns números aqui, nível 10. Sim. O espírito que vai incorporar ou canalizar, ele tem uma evolução nível 1000. Uhum. Tem um julgo desigual aí, né? Uhum. O médium é nível 10, o espírito tem nível 1000. Mas o médium não tem evolução, mas tem um monte de livro decorado na cabeça. Vai ajudar? Vai. Mas o médium não tem evolução nem expansão de consciência. Então vai atrapalhar muito na comunicação do espírito, mesmo o médium com um monte de livro na cabeça. Porque ele não tem expansão de consciência nem evolução espiritual. Vai atrapalhar. Às vezes um médium que tem menos estudo, mas ele tem um nível 700, tá mais próximo do que tem 1000, não tem? Uhum. Mesmo ele no esquecimento, com estudo, mas com menos estudo do que o que tem nível 10, a comunicação daquele que é nível 700 vai ser muito melhor do que o cara que tem nível 10 e que tem muito mais conhecimento do que o cara que tem nível 700. Porque o que tem nível 700 de evolução, ele traz uma bagagem muito maior, muito mais evolução espiritual e expansão de consciência. Isso que eu estou falando agora eu não li em livro nenhum. Simplesmente sai. Uhum. Então, é assim que funciona. Tá? O médium vai interferir na comunicação, ele pode interferir se as crenças dele, se as crenças, as convicções dele são muito petrificadas e enraizadas, ele vai interferir na comunicação e ele vai inserir as suas convicções e ele vai inserir a sua forma de pensar e como ele vê as coisas. Ele passa à frente do espírito. Aí vão dizer assim, nossa, mas quando esse espírito não tem essa visão. A visão não é do espírito, é do médium. Ele está colocando as convicções dele na frente do espírito. Às vezes o médium não faz isso por maldade, mas aquelas convicções estão tão petrificadas que ele coloca as suas ideias na frente das ideias do espírito. Porque às vezes é difícil para o médium deixar o espírito falar, porque às vezes o espírito vai falar alguma coisa que vai incomodar o próprio médium, que é algo que ele tem que mudar. Às vezes é uma coisa que aquele médium está repetindo em várias encarnações, então a mensagem que o espírito está trazendo através dele não é só para as pessoas que estão ouvindo, é para o próprio médium também. E às vezes aquilo está incomodando ele vai e modifica. Ah, eu modifiquei aqui, modificou nada. Tu passou à frente do espírito e colocou as tuas convicções na comunicação. Isso é mistificação. Mistificação é uma mentira. É mentir. E não seria esse o animismo? Não. Depois eu entro na história do animismo e da mistificação. Isso aí é uma outra história. A gente tem que explicar isso direito, porque tem muita gente assistindo e eles precisam entender o que acontece. Tá, então só para resumir, então, a mistificação é quando... A mistificação é quando o médium mente. É uma mentira. Ele Mas finge, às vezes ele nem está incorporado, ele finge que está incorporado. Ele imita um preto velho, faz uma voz grossa de Exu, diz que está com Exu e não tem Exu coisa nenhuma. É a mistificação. Ele sabe que está mentindo, ele está mentindo de propósito, para adquirir um proveito, para ficar famoso, para ficar rico, para conseguir alguma coisa das pessoas que ele está trazendo a mensagem. Isso é mistificação. O animismo, não. O animismo, o médium, ele muitas das vezes ele faz o serviço ali de boa vontade, mas na cabeça dele, ele acha que está incorporado mesmo, e não está. Ah, tá. Então ele está acreditando em algo... Isso pode virar também um vício anímico. Ele está se autossugestionando no caso. É ele que está dando a comunicação, não tem espírito nenhum. É o espírito dele, é a manifestação do próprio espírito dele. Isso é o animismo. Tá? Mas eu te pergunto, o que você prefere mais? Um médium totalmente anímico, mas extremamente intelectualizado, cheio de conhecimento, com um conhecimento no arcabouço mental rico e ainda por cima com um amor estrondoso, amando a todos, fazendo tudo pro bem? Ou você prefere um médium que incorpora, mas é totalmente ignorante, não tem conhecimento e ainda por cima tem um monte de coisa dentro dele que tá bem ruim, cheio de paixões? O que tu prefere? Um médium ostensivo que incorpora desse jeito? Ou um médium totalmente anímico que não está incorporando ninguém, mas é a manifestação do amor crístico e cheio de conhecimentos? Qual que tu prefere mais? Você quer que eu responda isso? Eu não sei. Cara, nós vamos preferir o anímico, que tem muito mais conhecimentos e a manifestação do amor puro. Ele vale muito mais do que o outro que tem uma mediunidade ostensiva, mas é a manifestação do mal. E não tem conhecimento quase nenhum, ignorante. O animista vale muito mais. Entendi, porque justamente é o que é mais verdadeiro, no caso. Sim, mais amor, mais conhecimento, as pessoas vão evoluir com a mensagem que ele vai trazer. Ele vai mudar o mundo, o outro vai mudar o mundo, todo ignorante, todo maldoso, sem conhecimento. Não vai mudar, ele vai atrapalhar a evolução dos outros. Tá? Então, na canalização, o que Jesus faz? Jesus, se aproximar do médium e canalizar, ele vai destruir o médium, ele vai explodir o médium por causa da energia dele.
Sim. Isso pode acontecer. É o que mais se ele expandir a energia dele de verdade, ele explode teu corpo mesmo. Uhum. Ele vai fazer isso? Ele não vai. Eu acho que ele não vai fazer isso. Uhum. Tá, então vamos falar da canalização dele à distância. Ele não se aproximou, ele está longe. Então a energia dele não vai me explodir. Ele está longe. Uhum. Ele vai irradiar os pensamentos dele nos meus pensamentos. Isso ele pode fazer, é uma transmissão de pensamento. Sem dúvida. É uma transmissão de pensamento. Uhum. Uma canalização. Ele pode fazer uma canalização forte, ele pode transmitir os pensamentos dele nos meus um pouco mais forte. Então ele transmite, eu trago a mensagem e digo, foi Sananda, Jesus. Ele vai canalizar, eu estou consciente. Ele vai usar o meu vocabulário, porque eu estou consciente. Às vezes limitado, mas ele vai trazer uma mensagem. Tá? E ele pode se aproximar? Pode, ele pode estar aqui do meu lado agora. E não me destrói, porque ele tem experiência e conhecimento para controlar a sua energia e não explodir um médium. E eu vou mesmo porque ele já esteve num corpo humano, né? Eu vou mais longe agora, porque não é só canalização. Uhum. Jesus incorpora. Porque ele tem uma técnica que ele se liga a você, não é um acoplamento áurico, ele se liga às suas células, às suas moléculas e aos seus átomos sem te fazer mal ou te destruir com a energia dele. Isso não existe. Ele tem um conhecimento para se ligar e realizar uma espécie de incorporação que as pessoas aqui na Terra ainda não conhecem. Porque eu ia falar agora, nós não trouxemos, porque o Espírito está passando para mim. Ele diz, nós não trouxemos todo o conhecimento da mediunidade. Se você ler o livro dos médiuns direito, ali diz, Kardec diz, que existem outras faculdades mediúnicas desconhecidas, que não foram trazidas naquele momento. Então tem mais. Outra coisa, lá no final do livro dos médiuns, eu não lembro agora qual é a página, mas é lá no final, porque eu lembro da página às vezes, eu tenho memória fotográfica. Uhum. Só que tem tempo que eu li, então como tem muito tempo que eu li, ela se apaga um pouco. Lá no final do livro dos médiuns, tem uma parte que tem uma pergunta. Se espíritos muito evoluídos, espíritos puros, os espíritos puros que são chamados de arcanjos, anjos, se eles podem trazer uma mensagem através de um médium. Ali diz que é raro. É raro, mas eles podem trazer sim, se o médium for puro de coração. Ou seja, um médium puro de coração é um médium evoluído. É um médium que já sabe o que é o amor. É um espírito evoluído encarnado. E ele não precisa ter a mesma evolução do arcanjo ou do anjo. A evolução que ele tem já é suficiente para o arcanjo ou anjo se comunicar através dele pela evolução espiritual que o médium tem. Pela evolução espiritual que o médium tem. Então lá em Kardec diz que um espírito puro pode se comunicar sim através de um médium se ele for puro de coração. Então como que diz que é impossível se está lá? Então eu acho que as pessoas têm que estudar de novo. Elas têm que ler o livro dos médiuns de novo. Não leu direito. Devia estar lendo, pensando na conta que tinha que pagar, pensando nos problemas da vida. Devia estar lendo meio desatento. Está precisando de uma reciclagem. Só que quando for ler de novo agora, não pode interpretar ao pé da letra. Tem que interpretar em conexão com Deus, para poder as informações virem e expandir, fazer de uma frase um livro de 100 páginas. Porque ali é um resumão. Está muito longe de ter todo o conhecimento do universo ali. Muito longe, muito distante. Muito distante. Então, o espírito pode irradiar os seus pensamentos. E Jesus pode irradiar os pensamentos dele nos meus pensamentos e em mais 10, 20, 30 médiuns, por aí. Ao mesmo tempo que ele pode estar falando através de mim agora, ele está lá na igreja evangélica, irradiado num pastor, falando na linguagem evangélica que aquelas pessoas entendem. E ele pode estar lá no centro de Umbanda, se manifestando como um preto velho, falando igual um preto velho, de acordo com a crença daquelas pessoas daquela religião. E aqui falando de forma universalista. Ao mesmo tempo, ele tem poder e conhecimento para isso. Quanto mais evoluído, mais coisa faz. Mais você faz coisas que são consideradas impossíveis em planetas de terceira dimensão e de provas e expiações, onde habitam espíritos ainda muito ignorantes da realidade do espírito. Muito distantes do verdadeiro conhecimento do espírito. E a maioria dos que estão aqui, principalmente os médiuns, eles não têm a mínima ideia do que é viver numa dimensão angélica
estão muito distantes disso. Eles falam do conhecimento angélico, mas eles nunca viveram, eles nunca vivenciaram, eles nunca estiveram lá. Eles não têm frequência para entrar lá, porque para entrar lá tem que ter frequência, não é só estudo. Tem que sentir, tem que ter amor no coração, senão não entra. Senão não entra. Tem gente aqui que não tem estudo nenhum, é ignorante, analfabeto, mas tem um amor imensurável no coração e entra. Mesmo na ignorância, entra. Porque vale muito mais o que você sente do que o conhecimento que tem gravado na cabeça. E os doutrinários ortodoxos daqui, do Brasil, estão assim. Só com conhecimentos gravados na cabeça, são computadores vivos. São computadores, sem sentimento. E nessas experiências que vocês tiveram com Jesus, então, vocês passaram por um processo de canalização. Canalização, sim. Mas ele já incorporou em mim também. Como Exu, como Preto Velho. Uhum. Exu, na roupagem... Jesus, na roupagem de um Exu. Ele vem em mim como Exu Cavaleiro da Morte, alguma coisa assim. Mas ele pode vir em outras roupagens. Uhum. Porque tem tempo que ele não vem nessa roupagem. Veio muito pouco. E já veio em mim como Preto Velho também. Chico Xavier já incorporou em mim como Preto Velho. Como Pai Cambinda da Guiné. Chico Xavier é um dos espíritos que se comunica comigo. Uhum. Uma vez eu estava ansioso, eu estava sentado, ele sentou do meu lado na cama e falou: meu filho, fica ansioso não, eu sei como é que é teu pensamento, corre muito rápido, né, e tal, e você, essa forma de comunicação falada, você se sente muito devagar, né, muito primitiva, aí você fica muito ansioso, porque já tá tudo na tua cabeça e você tem que falar e demora, né, ele falou assim, mas é a forma que você tem, filho, você tá nesse corpo, então você vai ter que falar devagar, porque às vezes eu me embolava e me atrapalhava nas palavras, porque era tanta informação que eu queria passar, eu me embolava nas palavras, então eu tenho me controlado muito com relação a isso. Aí o Chico falou assim pra mim: você ainda vai falar muito. O Chico falou assim: ih, filho, você tá só começando, você vai falar muito ainda. Fica tranquilo, você vai falar muito, você vai até cansar de falar. Entendeu?